Agora é contigo. Eliseu, eu dei algumas pistas inicialmente, mas eu quero aproveitar, a partir da introdução que você fez, falando da democracia, falando da participação cidadã, eu quero exaltar aqui também o presidente do meu partido, o Cuniberto Niedermayer, Pedro, e que, de uma certa forma, estruturam o PSD de uma maneira tal em Toledo, que consegue, nesse momento, trazer 3 postulantes ao cargo de prefeitura e, com toda a humildade que eu tenho, uma honra estar ao lado de 2 pessoas extremamente competentes. Como a gente tem que valorizar a participação desses todos abnegados que lutam nos seus partidos para estruturar a discussão política numa cidade como Toledo, para valorizar a cultura do lugar de Toledo, e no momento que o Cuniberto, no momento que o Pedro conseguem atrair para uma disputa eleitoral, para uma proposição de ideias, pessoas tão gabaritadas, e eu me sinto realmente honrado em estar ao lado do Pelanca. Eu acho que isso é a valorização do lugar. Isso é mostrar que realmente como é importante quando as coisas vêm da base, como é importante que as coisas não sejam impostas de cima para baixo, como é importante a valorização do lugar. Eu me sinto tão confortável junto com esses nossos amigos, que eu tenho realmente que exaltar a figura do nosso presidente, da estrutura do partido, porque nós estamos realmente dentro de uma equipe que responde e que representa realmente os valores que o PSD aqui em Toledo defende. E isso faz parte um pouco desse propósito que eu tenho em participar da vida pública neste momento. Eu sou arquiteto urbanista, como já revelado. Eu trabalho em várias áreas da arquitetura, inclusive no urbanismo. Já coordenei alguns planos diretores, já trabalhei com parques urbanos, praças, revitalizei centros urbanos. Então, essa minha habilitação profissional e essa minha inserção neste meio durante já quase 36 anos da minha vida, ela já denota essa minha preocupação com a cidade. Por outro lado, eu também sempre tive um envolvimento no desenvolvimento empresarial, no associativismo, pensando na transformação do ambiente. E fiz isso de uma forma voluntária, integrada a um sistema de participação. Desde lá na Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Toledo, já em 94, depois em 2004, 2005 na CIT, 2012 chegando a Caçopá, e depois todo o processo de construção do Programa Oeste em Desenvolvimento, que é um programa de integração do Oeste do Paraná, iniciativa pública e privada, para a gente transformar os ambientes da nossa região, das nossas cidades, em ambientes propícios ao desenvolvimento. Chega um momento em que a gente pensa, puxa vida, é o momento talvez a gente dar um passo a mais. E quando surgiu a oportunidade, o convite para a gente levar o nome como pré-candidato à Prefeitura de Toledo, eu passei por um processo de reflexão bem profundo, Eliseu. Eu fui resgatar, dentro das minhas primeiras lembranças, uma participação do diretor da FGV em 2000. Eu era presidente da CIT na época, do Bianor Cavalcante, se eu não me engano, e eu discutia, ele fez uma palestra em Toledo naquela época, ele falava muito nessa questão da transformação da gestão pública, nessa possibilidade de transformação pública frente às transformações tecnológicas que vinham. Isso ele estava falando em 2004, 2005, né? E da necessidade dessa integração entre poder público e privado, nessa formação de uma governança diferenciada. Eu fui experimentar isso depois, mais tarde, lá em 2012, com a Caçopar e na construção do programa de desenvolvimento. E eu entendi
também depois de muitas conversas que eu tive nesse processo de reflexão com algumas pessoas que me fizeram entender de uma maneira ainda mais clara que através das políticas públicas a gente consegue acelerar alguns processos de transformação das nossas cidades. É por isso que eu estou aqui. Este é o meu propósito, é a ideia de transformar o ambiente cada vez mais um ambiente de qualidade, é uma ideia de possibilitar uma geração de oportunidades de uma forma cada vez mais digna, é uma forma de construir espaços que realmente integrem e se integrem as atividades humanas, enfim, é pensar de uma forma muito ampla na condição de Toledo hoje, mas uma visão muito ampliada para o futuro.